Seja bem-vindo para mais uma semana live, encontro de número 162. 162 semanas aqui falando sobre comportamento humano, falando sobre posicionamento e gestão de pessoas. Seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo, vai mandando um alô, vai colocando seu nome, boa noite aí, a cidade de onde você está falando, para a gente saber e falar com você, sobre você também. Então, seja muito bem-vindo. Quero aqui dividir com você que o tema especial de hoje é como descobrir os seus bloqueios emocionais. Você se sente bloqueado? Que bloqueio é esse? Vamos entender. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar junto sobre isso. Gente, hoje o tema é algo que trava muita gente. E trava muita gente, muitas vezes, sem saber o porquê essas pessoas estão sendo travadas, não conseguem agir. Você já se sentiu assim? Você já combinou alguma coisa com você e não conseguiu colocar em prática? É sobre isso que eu quero dividir com você a partir de agora. Então, boa noite para você que está ao vivo. Seja muito bem-vindo. Só quero conferir aqui o áudio. Se você está ouvindo bem aí, me dê um alô, me dê um sinal aí se está tudo certo. Aparentemente tudo ok. Seguimos. Bom, estamos ao vivo aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Então seja bem-vindo. Você que estiver em qualquer uma dessas plataformas nos assistindo, é uma honra estar aqui com você. Quero dividir então o pensamento, de onde surgiu isso? Nós entendemos que quando acabam as desculpas, acabam as justificativas, só fica a verdade. E aquela verdade escondida que explica o porquê algumas coisas não estão sendo feitas, realizadas. Imagine uma situação hipotética que eu quero dividir aqui. Você pede para um funcionário ou alguém da empresa para fazer uma determinada atividade. E aquela desculpa ou justificativa comum, muitas vezes plausível, que não deu tempo e que as coisas estavam super corridas, hoje foi super complicado o dia, a gente não conseguiu fazer, não teve tempo, não teve como fazer. Mas será que não teve tempo ou aquilo não foi a prioridade? O que aquela pessoa fez durante o dia inteiro? E aí? Entender isso significa que, escondido debaixo da desculpa da falta de tempo, da dificuldade, das emergências do dia, debaixo dessas desculpas, explicações e justificativas, se esconde a verdade de fato. E essa verdade de fato escondida é o que precisa ser entendido, porque ali se esconde o quê? Os bloqueios. E sobre esses bloqueios, o que são esses bloqueios? Bloqueios você pode entender como uma amarra, uma resistência, algo que está te limitando, te travando para andar. É como se uma corrente tivesse amarrado no pneu da bicicleta e você tentasse avançar, forçasse, o pneu ficasse ali derrapando, patinando e você não saísse do lugar. Esse bloqueio pode ser bloqueio porque você está numa zona de miséria, uma zona de conforto, zona de risco, zona de perigo e te bloqueia e você trava a corrente. Você está acorrentado a alguma coisa. Muitas vezes há um bloqueio de algo do passado, na maioria das vezes. Alguma coisa lá de trás que te trava, é inconsciente, você nem sabe o porquê, não sabe explicar, só não consegue fazer. E aí, você vai dar desculpas não por maldade, mas porque tem alguma coisa te travando, que é o quê? Esse bloqueio. Vai ficar mais claro. Fica aqui comigo que você vai entender mais sobre isso. Existem várias coisas que você combina com você. Você coloca ali na sua agenda, você escreve no papel, no seu caderno. Amanhã cedo, então, as minhas atividades, você vai lá,
coloca o post-it, a listinha de tarefas, você vai escrevendo as coisas. Aí você consegue executar essas coisas? Porque se você não conseguir executar, o que te brecou? O que te impediu fazer aquilo que você escreveu para fazer? Isso que de fato te impediu é o que você tem que investigar. Mas antes, para ficar um pouco mais claro, quero dividir algumas coisas que eu escrevi aqui agora, só para organizar um pouco as ideias. Quando você se incomoda com alguém, imagine algumas situações que eu vou descrever agora. Quando você se incomoda com alguém, ou se incomoda com alguma coisa, ou com o comportamento de uma pessoa, ou quando você tem vontade de fazer uma coisa, como essa que eu falei há pouco, e aí você senta para fazer, mas por alguma razão você não consegue fazer. Por que você não consegue? O que te travou? O que te bloqueou? Tudo isso esconde algo sobre você. E esse algo escondido sobre você é o que precisa ser descoberto, porque é esse o bloqueio. Então, por exemplo, você diz querer ser reconhecido. Você diz querer receber um aumento de salário. E existem oportunidades todos os dias para você ganhar mais, para você se destacar. E você saberia, se fosse para dar palpite ou sugestão na carreira de alguém, você saberia o que falar para essa pessoa conseguir esse aumento, conseguir esse destaque. Se você sabe falar isso para alguém, você sabe falar isso para você mesmo. Agora, por que você não consegue executar o que você fala? Porque tem algo que te bloqueia. E esse algo que não é o seu cognitivo, que te permite pensar e dar sugestões boas para os outros, mas não executar para si próprio, é o que esconde algo sobre você, um bloqueio que está te travando. A pergunta é, qual bloqueio é esse? Em que área? Isso daí pode ser um bloqueio na sua vida financeira, um bloqueio na sua vida familiar, social. Existem vários tipos. O que nesse momento, no início aqui desse nosso encontro, eu quero dividir o que está te bloqueando, em qual área você está sendo bloqueado, o que você vem tentando fazer e não vem conseguindo. Vamos dar outros exemplos para ilustrar, contribuir com o entendimento do que estamos falando. Imagine uma situação onde pode ser o seu caso, pode ser de alguém que você conheça, que gostaria de emagrecer, gostaria de ficar com um corpo diferente do que está hoje. Por saúde, por estética, seja lá qual for ou qual seja a motivação. Você quer emagrecer, e aí você tá ligado que se você treinar, vai dar bom. Pô, se eu treinar todo dia, se eu me alimentar melhor, vai funcionar. Isso você sabe e tem conhecimento cognitivo suficiente para saber. Poxa, se eu tiver um déficit calórico, ou seja, eu queimar mais caloria do que eu ingerir, essa diferença de eu queimar mais do que eu ingiro, que eu estou ingerindo, o que vai acontecer? Eu vou emagrecer. É simples assim. Da mesma forma que na vida financeira, se eu tiver uma renda superior ao que eu gasto, vai sobrar dinheiro. Isso a gente sabe. Agora, conseguir ter esse equilíbrio tem a ver não com a inteligência de saber isso, com a capacidade de colocar isso em prática e tomar essas decisões. Os bloqueios não necessariamente estão relacionados a uma capacidade intelectual. Você pode ter bloqueios ou limitações cognitivas ou de conhecimento, pode ser. Mas os bloqueios que eu estou te falando aqui não é esse. É o bloqueio emocional, inconsciente, causado ou por um trauma, ou por uma crença, ou por uma questão de personalidade e temperamento que você formatou diante de um vício de comportamento. Por acreditar que esse é o padrão, por acreditar que você não consegue, você passou a acreditar naquilo, aquele passou a ser o padrão, virou um temperamento, uma personalidade
causada ou desenvolvida de tanto repetir um determinado padrão. Por esse motivo, discursos como aquele, dinheiro não nasce em árvore, não é fácil ganhar dinheiro, é muito difícil conseguir se destacar, é muito difícil conseguir se promover. As histórias, essas historinhas que você vai contando para você, vai fortalecendo algo que pode te deixar doente ou algo que pode te deixar saudável. Então, entenda o seguinte, todas as vezes que você tenta fazer algo e por alguma razão você não consegue, existe alguma coisa te bloqueando. Eu pensei, eu gostaria de fazer algo, eu gostaria de colocar aquilo em prática, mas por alguma razão eu não estou conseguindo fazer. O que está me bloqueando? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa é a pergunta que você tem que fazer. E falando sobre pergunta, para toda pergunta, dentro de uma conversa saudável, numa via de duas mãos, onde você emite e recebe informação, existe uma resposta. E quando a gente percebe pessoas que estão saudáveis emocionalmente, em níveis mais elevados de resultado, de sucesso, nós percebemos essas pessoas com uma capacidade maior de falar não. Por quê? Se você toma uma decisão de fazer exercício físico na primeira hora que você acorda, significa que você vai ter que falar não para a soneca. Significa que você vai ter que falar não para o celular naquela primeira 1 hora, de um modo que você não fique no celular deitado na cama, tocando entre uma soneca e outra, ao invés de levantar e fazer o exercício físico que você combinou com você mesmo. E quando você não consegue, porque eventualmente você tem um bloqueio emocional que te impede de ter a disciplina, você pensou, você escreveu, combinou com você mesmo que faria, mas por alguma razão não está conseguindo fazer. Algum bloqueio, alguma resistência, alguma coisa existe. Que coisa é essa? É o que você precisa, através de perguntas, identificar. Quando eu falei há pouco que pessoas que estão com um nível maior de resultado têm uma capacidade maior de falar não para tudo aquilo que compromete o sim que já foi dito. Quem tem mais resultado tem uma capacidade maior de falar não para coisas que comprometem o sim que já foi combinado, que já foi dito. Seja um sim que você disse para você mesmo, seja um sim que você disse para outra pessoa. Porque não saber falar não e dizer sim para tudo é algo que não se sustenta. Logo, não consegue colocar em prática o que foi combinado, seja com você, seja com terceiros. Agora, o que te impede de falar não? É medo de não se sentir amado? O que te impede de falar não? É medo de você ser rejeitado? Porque talvez você já se sentiu em algum momento rejeitado e você não quer ter mais esse sentimento. Mas entenda, quando alguém te elogia ou te critica, ela está te elogiando ou te criticando por algo que aquela pessoa está enxergando em você. Mas o que alguém enxerga em nós não nos define, seja uma crítica, seja um elogio. Porque você tem uma identidade, você já é quem você nasceu para ser, independente de você ter a clareza sobre a sua identidade. Você já é. Agora, se você consegue enxergar, entender qual é a sua identidade, sem se permitir ou se comprometer porque alguém te faz um elogio ou uma crítica, isso tem a ver com o nível de bloqueio que você tem. E esse nível de bloqueio é o que vai te travar. Deixa eu abrir aqui porque o Batata quer sair. E esse nível de bloqueio é o que vai te travar para conseguir realizar. Deixa eu voltar aqui. Esse nível de bloqueio é o que te trava ou te permite avançar
na direção que você planeja. Não tem outro caminho se não for descobrir o que te trava, entender através de perguntas, de reflexões, de silêncio consciente, vulgo meditação, mindfulness. E por mais que você pense ou tenha qualquer tipo de preconceito com esse tipo de prática, funciona. Saber jogar o jogo interno, onde você se reconhece, se percebe e consegue se identificar sobre, de fato, quem é você, o que te move, o que te acelera, te potencializa e o que te freia, o que te trava. Entender isso é o primeiro passo. Agora vamos lá, vamos para as respostas aqui dessa aula, desse encontro de hoje. Como então, Rodrigo, descobrir? Como descobrir quais são os meus bloqueios emocionais? O que me trava? Como saber exatamente o que me trava? Vamos lá. A melhor forma de você descobrir o que te trava é enfrentar, é entrar e enfrentar com coragem. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Então, enfrentar o quê? Um desafio. E desafio significa que você vai ser desafiado, você vai ser colocado à prova. E essa exposição, esse enfrentamento promove uma exposição do quê? Dos bloqueios. Promove a exposição do bloqueio. E a exposição do bloqueio te deixa exposto, eventualmente vulnerável. E dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de não seguir. Mas é assim que você descobre. Começando leve. Vamos imaginar uma situação assim. Você não sabe que você tem uma dor no ombro. Alguma coisa ali, alguma lesão que no seu dia a dia ela não é aparente. E aí você começa a fazer um exercício físico, nada demais. Flexão de braço. Exercício físico esse, por exemplo, que nos últimos meses eu perdi mais de 10 quilos treinando 20 minutos por dia, fazendo flexão de braço, polichinelo, agachamento e abdominal. E depois eu fui fazendo novas variações, mas em 3 meses, mais de 10 quilos, repetindo 90% das vezes, pelo menos, essa série que eu acabei de falar. 5 repetições de 20 flexões de braço, abdominal, agachamento e polichinelo. Polichinelo, 1 minuto em cada 5 vezes de 1 minuto, né? No intervalo de cada uma dessas séries. Só isso. Mas todos os dias, repetidas vezes, com ou sem vontade. E aí você começa a fazer o exercício físico, você descobre uma dor no ombro. Não é o meu caso, mas eu ouvi relatos de pessoas que seguiram os nossos desafios, por exemplo, o desafio QSR, do Quero Ser Reconhecido, e percebeu um incômodo, um desconforto no ombro. Esse desconforto pode ser, para alguns, um bloqueio que fizesse a pessoa parar de fazer o exercício. E ao investigar, percebeu que às vezes era a posição da mão, a forma que estava fazendo. Outras pessoas reclamaram de uma dor na região lombar ao fazer abdominal. E aí, observando o movimento, o queixo no peito, o movimento certo na hora de levantar, conseguiu ajustar e diminuir a dor lombar. Então, primeiro mostrou uma resistência. Alguns param na resistência. Outros enfrentam a resistência e não é que vai de qualquer jeito. Descobre uma técnica, descobre um caminho, um método, uma posição e faz de um jeito melhor que aquele bloqueio não pare aquela pessoa. Porque traumas e coisas que aconteceram não serão eliminadas, serão ressignificadas. Então, bloqueios emocionais têm a ver com coisas que despertam uma emoção. Só que existem coisas que despertam uma emoção e a inteligência emocional, como diz
o tio Daniel Goleman. Deixa eu pegar aqui o livro do Daniel Goleman. Cadê ele? Tá aqui. Estou sempre revisitando. Super recomendo. Inteligência Emocional, teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Então, uma super dica aí, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, alinhado com outro título que eu gosto muito aqui, sempre estou revisitando, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. São duas coisas que te ajudará muito nesse tema que estamos falando aqui hoje. Por quê? Essas emoções, elas precisam de gestão. Gestão das emoções, como diz o professor Augusto Cury. E saber fazer a gestão das emoções não é impedir... Espera aí. Fazer a gestão das emoções não é sobre impedir de sentir as emoções. É sobre entender as emoções, fazer a gestão, ressignificar, canalizar a energia do jeito certo e agir na direção que precisa para chegar aonde você deseja. Parece tudo muito óbvio, mas o desafio é: eu combinei que eu vou treinar de manhã. Eu não estou conseguindo, porque estou com sono, porque hoje está frio. Enfim, desculpas e justificativas. Agora, se você realmente quer, você vai encontrar força no motivo pelo qual você combinou isso com você mesmo. E vai lá e vai conseguir fazer. Vai ser forte, trabalhando a tua mentalidade. Agora, quando você não consegue, existe algo te travando. Sempre vai ter desculpa de tempo, dinheiro, desculpa de frio, ou porque está muito calor. O ponto é, assuma um desafio. Esteja constantemente buscando novos desafios. Porque é no desafio que vai promover a exposição de resistências que estão escondidas por debaixo de desculpas e justificativas que nós falamos sem pensar muito, tá no topo, a gente vem, pá, fala. Mas essa desculpa esconde a verdade. E a verdade que precisa ser identificada para você saber o que está te parando. Isso tudo que eu estou falando não é nada avançado, não. É que a média está tão baixa de pessoas com a capacidade de enfrentar o desconforto por querer tudo de mão beijada, tudo de uma forma fácil, tudo de uma forma que alguém entregue na minha mão pronto, que eu não precise me esforçar, porque tudo com a tecnologia tem ficado mais acessível, fácil, com menos esforço se acessa muita informação. Só que isso vai nos treinando para um conforto que não nos permite conquistar grandes coisas. E sem entrar em nenhum viés de teoria da conspiração, mas existe um interesse de que talvez boa parte das pessoas não serem ou não se tornarem seres pensantes com capacidade analítica, crítica, de questionar com perguntas boas e agir para conquistar grandes coisas, talvez seja interessante para muita gente que boa parte fique assim, só seguindo ordens. Mas aqui é um espaço e uma fala que não é para todo mundo. Porque nós falamos com pessoas que lideram ou desejam, aspiram, têm vontade de liderar. Ou lideram ou desejam liderar. E para ser líder, nós temos que eliminar alguns vícios. O vício da reclamação, o vício da limitação bloqueada por acreditar que não é possível romper algumas barreiras, que não é possível avançar, que não é possível conquistar um posto mais alto, que não é possível sair da onde eu venho, estudar na escola que eu estudei e conquistar algo grande, algo significativo. E a verdade que é possível não significa que é fácil.
mas é possível. Primeiro você precisa acreditar. Depois, fazer o que precisa ser feito. E nem tudo você tem conhecimento para fazer. Mas você pode usar aquilo que você já sabe para iniciar um caminho. Porque quando você dá o passo e entra em movimento, você dá o passo, Deus coloca o chão embaixo. Porque tudo coopera para o bem. E quando você está servindo, contribuindo, vai acontecer. As coisas vão surgir. Porque tudo coopera para o bem. Deus vai prover. As coisas vão surgir. Não é sorte. É porque você está em movimento. Mas na inércia, parado, reclamando, viciado ou se vitimizando, não vai acontecer. E quando eu digo que a média está muito baixa, porque as pessoas estão se permitindo ficar bloqueado, travado, dentro de uma cela, só que a grade não tem cadeado. É uma cela, só que essa cela é uma cela emocional. Então a pessoa está travada, está dentro, está num cárcere, está fechada, numa cadeia, uma cadeia emocional. E uma cadeia emocional, só que a grade está aberta, porque não tem cadeado. E é só você abrir essa grade. Mas como é que você abre? Fazendo perguntas. É questionando. Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Por que eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer e eu não estou conseguindo fazer? Por que eu estou aceitando que isso não é para mim? E aí, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso tem muita influência com quem você anda. Tudo isso tem uma influência muito grande com o ambiente, com quem está ao seu redor, que normaliza, que é besteira. Cara, não viaja. Faz seu trampo, cara, paga seus boletos. É melhor um na mão do que dois voando. Ou será que é melhor dois na mão? Porque, será que eu faço isso ou aquilo? E se eu fizer as duas coisas? Lógico, vou começar por uma. Começa por uma. Qual é a única coisa que, quando eu fizer, contribui ou ajuda com todas as outras? Eu começo por uma única coisa. Eu começo fazendo o que é essencial. Não o trivial, fundamental, o essencial. Aquilo que, quando eu faço, muda o meu jogo. É um game changer. É aquilo que, quando eu faço, ele dá um strike em todas as outras coisas, porque é algo tão certeiro. Por exemplo, na minha vida, fazer, e eu acredito que na vida de todo ser humano, mas não vou falar qual é a sua única coisa. Para mim, fazer exercício físico de manhã, especialmente de manhã, determina um nível de produtividade, assertividade, humor, disciplina, disposição gigante. Agora, com disposição, energia, humor, vontade de fazer, motivação, não fica mais fácil fazer essas outras coisas? Porque eu treinei de manhã. Então, para mim, a minha única coisa, eu vou mostrando livros e referências que podem te ajudar, como me ajudou e tem ajudado diversas outras pessoas. Então, a única coisa, um livro simples, pequenininho, fácil de ler, recomendo demais. Qual é a única coisa que, quando você faz, muda todas as outras? É a coisa, tem a ver com isso daqui também, o essencialismo. O que é essencial para você fazer. Porque quando você faz, as outras coisas mudam. Ou se tornam, no mínimo, mais fáceis. E eu recomendo, porque aqui o meu objetivo é, sobretudo, te servir. O meu objetivo é contribuir. Não é à toa, eu estou aqui há 162 semanas compartilhando, transbordando um conhecimento, o que vem dando certo. E às vezes eu ouço pessoas que falam, cara, mas assim, é muito difícil fazer isso. Eu entendo, mas cada um tem a sua explicação, tem a sua justificativa, talvez a sua desculpa.
Mas como que você vai descobrir os seus bloqueios emocionais? Enfrentá-los, para desbloqueá-los e avançar nesse jogo que é a vida. E se a vida for um jogo, é um jogo que a gente tem que saber jogar. Um jogo, sobretudo, interno, onde a gente se entende como comportamento humano. Por que eu faço assim? Por que eu combino as coisas comigo mesmo e não dou conta de fazer? Por que eu tô tão travado? Por que eu falei que ia fazer e não tô conseguindo fazer? E eu estou repetindo de propósito, porque a repetição, nesse caso, ou em todos os casos, ela é didática. E eu quero provocar essa reflexão. Por que você não está fazendo mais? Por que você não está dando o seu melhor? Eu quero dividir com vocês também, logicamente sem expor nada, nem ninguém, nem empresa, nem nomes, obviamente. Mas eu tenho enfrentado, assistido algumas situações onde grandes gestores de grandes empresas, com uma carreira bastante expressiva e significativa, cansaram. E quando eu digo cansaram, de certa forma, perderam um pouco da potência, do tesão, da motivação do fazer. Segue trabalhando, mas não tem aquela coisa, aquela chama, sabe, aquele negócio que queima? Não tem. E já teve por muito tempo, por muitos anos, mas ficou. E aí eu ouço pessoas da equipe desses gestores em diversos trabalhos que a gente faz, como palestras, como treinamentos, como consultorias, como mentorias, auditorias, serviços que nos colocam em diversas empresas por aí. E diante disso, eu ouço pessoas falando, cara, meu gestor fulano de tal está distante. A gente tenta se aproximar, a gente tenta falar, a gente precisa mais de você aqui, e fulano está distante. Não é casos isolados, são vários casos. E aí você percebe, o que aconteceu? É que o tempo vai passando, as pessoas vão cansando, e não vai renovando o quê? Essa decisão. É como um casamento, que as pessoas dizem, mas é que no casamento você casa e aí você tem todo aquele negócio, mas depois passa um tempo, é normal, né? Vai relaxando, acaba engordando, para de elogiar. Lógico, as fases vão mudando, mas a gente precisa ir renovando a decisão de estar no presente, estar presente, estar na decisão, renovar a decisão, querer estar. É estar no casamento porque você quer estar, porque você escolhe hoje de novo. E amanhã você escolhe de novo, você renova diariamente a vontade de estar, para não achar que o externo pode ser melhor, porque, claro, o externo você desconhece as dificuldades, e aí é tudo no campo da imaginação. E entre imaginar coisas ruins e coisas boas, fatalmente vamos imaginar coisas boas. Daí que surge que a grama do vizinho é sempre mais verde. Até descobrir que a grama do vizinho tem alguns problemas semelhantes, quiçá piores do que o seu. No trabalho não é diferente, porque a renovação da vontade de continuar, ela se perde. Então, como descobrir os bloqueios? Se colocando em desafio. Você precisa entrar em desafio. Você está tentando aprender inglês, não consegue, ou nem está tentando. Você quer, mas nem tenta. O que te bloqueia? Ou de verdade você não quer? Ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que nada. Mas aqui, como eu disse, nós estamos falando com pessoas que lideram ou desejam liderar. Liderar a própria vida e liderar times, pessoas, movimentos. E se você está aqui, muito provavelmente
tem essa intenção, esse desejo de liderar melhor ou iniciar essa jornada de liderança. Porque liderar é uma arte. A arte de influenciar pessoas para que alcance, junto com você, objetivos que são comuns, através de mudanças contínuas. Isso é a liderança que a gente defende. Sobretudo, sustentada por 3 pilares: comportamento humano, posicionamento e gestão. Portanto, se você deseja isso, você precisa desbloquear o que te limita. Para ser exemplo. Para ser exemplo. É falar o que você faz e fazer o que você fala. O nome disso é congruência. E fazendo isso, você inspira outras pessoas. Agora, como inspirar de forma que, ou de modo que você esteja bloqueado, bloqueada? Não. Vamos nos desbloquear. Para isso, recapitulando, lembre do meio que você está. As pessoas que estão perto de você estão te potencializando, permitindo, provocando você de pensar coisas além para continuar com essa chama, com essa vontade de fazer mais, ou você está no meio, perto de pessoas que falou, cara, para que isso? Já tá bom demais. Para. Meu, sossega o facho. Chulo o termo, mas a gente ouve coisas assim. Sabe por quê? Porque quando uma torre reta ela sobe, as torres tortas são denunciadas. Tudo que você fizer de bom vai denunciar pessoas que não estão fazendo aquilo. É por isso que quando você chega com um carro novo, você incomoda alguém. Por isso que quando você começa a ganhar mais, você começa a ser chamado de puxa-saco. Por isso que quando você começa a treinar, melhorar o corpo, fazer uma alimentação mais saudável, você é chamado de maromba, de fresco, de isso aqui, daquilo lá. Porque as pessoas se incomodam com aquilo que elas não fazem, mesmo ou especialmente sabendo que elas também deveriam fazer. Mas porque elas não estão correndo a mesma corrida que você, aí elas vão se incomodar. E primeiro vão brincar, tirar sarro, fazer zoeirinha, zombaria. Depois elas vão começar a te criticar, porque vai ver que você não para. Se você de fato lidera, não para, não fica no bloqueio, porque você colocou o desafio. Você percebeu que algo te bloqueia, questionou, achou a pergunta certa, investigou da onde surgiu isso. Ressignificou. Rodrigo, como é que eu ressignifico? Perguntando, entendendo, perdoando o passado, não ficando amarrado com o passado, ressignificando, entendendo, questionando, trazendo para o consciente. Como é que faz isso? Perguntando, fazendo as pazes. Fazendo as pazes. A cura da sua criança interior. E aí você vai buscar ajustar esse problema lá de trás que te bloqueava, que te travava, e aí você vai, mais leve, de bem com o teu passado, fazer o teu presente acontecer. Porque as coisas só acontecem aqui, no hoje. Eu vou plantar hoje para colher a... Completa aí. Eu vou plantar hoje para colher a... Agora. Como assim? Não tem um processo, não demora para eu colher? Demora, mas você já está colhendo o processo. Por isso você tem que curtir o processo no agora. Porque se você viver esperando a colheita, que vai vir lá na frente, mas a colheita já começa no processo. Se você não curtir o processo, aguardar, suportar, aguentar o processo até chegar o dia da colheita, você vai desistir. Porque para colher o fruto, saborear o fruto, leva tempo. Grandes coisas não são construídas em pouco tempo e não existe atalho para caminho longo. Eu vou repetir.
Não existe atalho para caminho longo, só para caminho curto. Não existe atalho para caminho longo, só existe atalho para caminho curto. Portanto, o que é colher no agora? Eu planto agora para colher agora. É curtir o processo, sabendo de forma consciente que eu vou saborear o fruto, eu vou desfrutar lá na frente, mas eu já estou curtindo o processo. E para isso, para você dar esse máximo, você vai ter que descobrir o seu bloqueio. O que está me bloqueando? Eu sei que eu estou falando que é falta de tempo, mas eu já entendi, não é falta de tempo. Eu tenho tempo. Você falando com você mesmo. O doido, a doida, não é quem fala sozinho. Doido e doida é quem não fala sozinho. Porque falar sozinho é você conversar com o seu tico e teco para falar assim, meu, que parada é essa? Por que eu não estou conseguindo fazer? Eu estou aqui, ó, parado, eu não estou conseguindo ler 2 páginas que eu combinei que leria agora de manhã. Por que eu não estou conseguindo? E ao se questionar, ao entender, você vai chegar em algumas respostas. Eu não tenho as respostas do teu bloqueio, porque eu não sei exatamente o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você está bloqueado neste momento, mas eu estou te dando o caminho. Fala, Cícera, faz sentido? Que bom que você concorda, que bom que está fazendo sentido. Se você fizer as perguntas certas, exposto a um desafio, você vai descobrir coisas. Há 162 semanas, nas terças-feiras, às 19h30, estando aqui falando, dividindo, compartilhando, eu vou descobrindo coisas. Eu vou aprendendo a lidar comigo sobre a forma que eu organizo o meu pensamento. Eu treino isso, eu aumento o meu poder de síntese, eu melhoro a minha comunicação. Fala, Fê, eu melhoro, eu intensifico, eu acelero, eu desenvolvo. Por quê? Porque é um treino. Eu me coloco num desafio. Eu prometo que vou estar de terça-feira aqui. Quando eu estou aqui de terça-feira, eu estou cumprindo algo que eu combinei primeiramente comigo mesmo. E ao fazer, ao cumprir, eu aumento a confiança que eu tenho, sobretudo em mim. E aí, por consequência disso, outras pessoas passam a perceber a confiança que eu tenho em mim, a confiar em mim pelo o que eu cumpro, do que eu falo que vou fazer e de fato faço. Quando você combina e pratica aquilo que você combinou com você mesmo, você passa a ter mais confiança em si. Logo, você passa a ser uma pessoa mais confiante. Pessoas confiantes lideram melhor. Pessoas confiantes inspiram confiança. Pessoas confiantes dá vontade de estar perto. Pessoas que cumprem o que fala dá vontade, dá mais segurança de caminhar junto, de correr a mesma corrida. Agora, como é que você lidera sem isso? Como é que você lidera sem essa vontade, sem essa disposição, sem essa confiança? Não lidera. Não existe a chance de ser um grande ou uma grande líder se você não desbloquear isso que está te travando. Seja lá o que for. Qualquer bloqueio tem alguma relação com algo do passado que te gerou alguma trava. Não estou dizendo que seja fácil, mas depois de fazer, resolver, desbloquear, você vai chegar no só isso. Tem uma live, tá no ao vivo aí, algumas semanas atrás, como fazer um problema gigante se tornar só isso. É trabalhando no problema. É enfrentando. É aceitando o desafio. É mergulhando fundo para entender o que de fato está acontecendo. Nós fizemos um desafio e criamos uma plataforma chamada Desafio QSR. Desafio QSR. Esse desafio QSR, basicamente, é um desafio de 21 dias que eu organizei
para as pessoas, em 21 dias, conseguir desbloquear coisas que estão travadas na saúde, na família e no trabalho. Saúde, na família e no trabalho. E eu percebi, é só digitar lá, desafioqsr.com.br. A gente reduziu, o valor seria 997. A gente fez por R$ 97. Um valor extremamente simbólico. E esse desafio trouxeram experiências gigantescas, incríveis. Me chamou muito a atenção o resultado desse desafio. E por que me chamou tanto a atenção o resultado desse desafio? Vou te explicar o porquê. Porque o resultado desse desafio me mostrou que as pessoas, elas de fato, elas querem ser melhor. As pessoas querem ser melhor. Mas várias pessoas, ao enfrentar um desafio como esse, o QSR, elas começam a perceber que nem sempre ela consegue enfrentar, mesmo querendo muito, um exercício diário de 20 minutos dentro de casa com o peso do próprio corpo. Porque não é que é fácil de fazer, mas existem bloqueios. Às vezes o bloqueio emocional é porque, em sã consciência, de forma consciente, nós pensamos, claro que eu quero ser reconhecido. Mas quando você percebe que você está se auto-sabotando, está se sabotando, tem algo que se você fizer vai dar certo, vai dar bom, mas você não faz, às vezes você vai descobrir, ao se colocar no desafio, que você está com medo de ser reconhecido. Por quê? Talvez, inconscientemente, existe algum bloqueio por acreditar que se você se destacar, pode ser que alguém que você ame vai se afastar de você. E às vezes isso é inconsciente, você nem sabe. Existem pessoas que dentro de casa, ao invés de receber um estímulo com amor para fazer algo, recebe uma crítica de alguém que não sabe motivar e eventualmente fala assim, ao invés de falar, nossa, vamos treinar junto, vamos fazer um exercício, acho que isso vai ser bom pra gente, vai ser legal. Fala assim, meu, você precisa treinar, você tá gordo, você tá gorda. E aí, a outra pessoa, ao invés de querer fazer, ter vontade, fica com raiva e não faz de forma consciente ou inconsciente para não cumprir a regra ou reagir com aquela agressão que recebeu. Não é um ou dois relatos como esse que a gente ouve. Existem pessoas que eventualmente começam a estudar mais quando entra num desafio como esse, começa a treinar melhor, começa a ser uma pessoa melhor. Aí o marido ou a esposa começa a se incomodar, porque a outra pessoa está treinando e ela não está. Lembra? Como uma torre reta sobe, as torres tortas se incomodam, porque você denuncia a tortura que ela é. A tortura que ela vive, porque ela é uma tortura. E ela está sendo torturada, mas aí ela quer te torturar. Porque ela vai dizer, você não está tendo tempo para mim, você não está me dando atenção, agora só pensa em treinar, só pensa em ficar lendo. O que tem de errado? Mas aí, o bloqueio talvez em você, com medo, receio, por alguma coisa lá de trás, de perder aquela pessoa que está incomodada com o seu avanço, com o seu progresso. Esse medo às vezes te faz parar. E é esse bloqueio que você só vai descobrir estando em um desafio. O QSR é um exemplo de um desafio que você pode, de forma muito acessível, flexível, participar. É uma tarefa, uma coisa pequena por dia, na saúde, na família e no trabalho. 3 semanas e você pode entender, aprender a desbloquear. Primeiro identificar os seus bloqueios e depois desbloquear.
ressignificando, perdoando ali aquilo que está lá atrás e aí estando livre por descobrir que você às vezes entrou numa cela. É só digitar aí, ó, desafio QSR, quero ser reconhecido, é o qsr.com.br. É só digitar aí e aí você consegue acessar e ainda por um valor bastante acessível e reduzido de R$ 97,00, pode até parcelar se quiser no cartão. Gente, por que a gente faz isso? Porque a nossa intenção, eu sei da minha identidade e do meu propósito. E o meu propósito é ser melhor e contribuir para que outras pessoas também sejam. E a experiência que a gente vem tendo, a grata experiência e resultado é saber, é receber depoimentos de pessoas que começaram a participar de desafio como esse e a esposa começou a vir junto. E aí a relação familiar, amorosa, o relacionamento começou a ficar melhor. A relação consigo próprio, a relação com o cônjuge, a relação com os filhos começou a melhorar. Porque quando você dá o passo, Deus coloca o chão embaixo. Quando você muda, o teu entorno muda. Porque quando você muda, você inspira, você provoca mudanças. As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Isso você já ouviu falar. Agora você já se tornou um causador de efeitos positivos para que os outros ao seu redor mudem, porque você está inspirando essas pessoas? E eu acredito que você já deve ter feito isso, justamente por estar aqui, por estar buscando conteúdos como esse. Então, em frente, porque a gente sempre tem novos bloqueios que a gente ainda não chegou nele. É como um jogo de videogame, a gente precisa descobrindo os chefões, as novas fases e ir ultrapassando as fases. Você já deve ter ultrapassado muitas fases para chegar até aqui, mas existem outras fases que ainda você vai enfrentar. E essas novas fases que você ainda vai enfrentar são elas. Deixa eu colocar aqui também no Insta. E essas novas fases que você ainda vai enfrentar são elas que você precisa estar aqui, ó, no desafio QSR.com.br. Você vai descobrir, você vai enfrentar. Não estou dizendo que é fácil. Desafio, se fosse fácil, não era um desafio. Era um passeio QSR. Não é passeio, é desafio. O desafio vai te forçar, vai expor através de uma pressão diária, que é totalmente possível de ser feita. Por exemplo, treinar 20 minutos todos os dias o peso do próprio corpo logo pela manhã. Rodrigo, mas minha manhã é super corrida, é tudo muito assim, ó, minuto a minuto, é tranquilo, acorda meia hora, 40 minutos mais cedo. Rodrigo, mas eu já acordo às 5, acorda às 4h30. Mas não é fácil, não mesmo, por isso que é um desafio. Se você fizer, acorda às 6, acorda às 5h30, acorda às 5h20. Eu vou ficar com muito sono. Então, aí que tá. Você quer mudar isso ou você não quer mudar isso? Não estou dizendo que é fácil. Eu estou falando que é possível. Eu estou falando que é possível. Mas se você fizer as mesmas coisas, não espere resultados muito melhores. Até porque, fazendo as mesmas coisas, você não necessariamente consegue manter os mesmos resultados que você vem tendo hoje. Não consegue necessariamente manter. Sabe por quê? Porque está tudo mudando. E se você não acompanhar as mudanças, não é que você se mantém, você já está ficando para trás. Se você não mudar, você nem acompanha o mundo que está mudando. Para você ficar igual você está hoje, você tem que se atualizar. Então, eu já te parabenizo por estar aqui, buscando conteúdos como esse, que não é docinho, é provocativo, mas com uma finalidade muito clara de contribuir com a tua vida, de te servir. Coisas que funcionam de fato, coisas práticas. Eu penso muito
quando eu vejo as dificuldades de algumas pessoas em dizer que querem melhorar, que querem se destacar, mas elas estão paradas no topo das desculpas. Estou sem tempo, estou sem dinheiro, significa isso não é prioridade para mim. E eu nem estou falando sobre entrar no desafio, porque nunca é sobre dinheiro, né? 97, 200, 300 reais. Quando a gente fala coisas baixas, não importa a condição financeira que você esteja, você vai gastar mais do que isso comendo lanche, tomando refrigerante, comendo besteira, salgadinhos, frituras ou qualquer besteira assim. É isso. A questão é, o que você está priorizando? E eu não estou te falando isso por causa do desafio para você entrar. Só que você entra se quiser, já coloquei aí, ó, desafioqsr.com.br. Eu estou te falando isso porque para você desbloquear, você precisa se desafiar. Você precisa se colocar num desconforto diferente. E em cada fase, a gente precisa ir mudando o desconforto. Porque se você não mudar o desconforto, o que era desconfortável começa a ficar confortável. E ali você já não tem progresso. Quando você começa a fazer exercício físico, de tempos em tempos, quando o exercício começa a ficar fácil, ou até um pouco antes de ficar fácil, começa a ficar menos difícil, menos desconfortável, você já intensifica carga ou número de repetição para manter o desconforto, porque é no desconforto que existe o progresso no exercício físico. E na vida também. Também. O que nos diferencia não é o quanto temos de conforto, é a nossa capacidade de enfrentar o desconforto, porque é no desconforto que existe o progresso. E não é um desconforto insuportável, ele é suportável. O problema é quanto estamos treinados a enfrentar algum nível de desconforto. É gostoso ficar ali, ó, sapeando a rede social, mas é uma dopamina barata que gera um neurotransmissor ruim para você. E aí você começa a ter preguiça de pensar. Fala, Thelmo, boa noite. E aí você começa a ter preguiça de pensar. Eu vejo nos meus treinamentos, nos desafios, muitos talentos. E me dói muito o coração quando eu vejo as pessoas assim. A gente tem aberto oportunidades por valores e desafios muito menores do que normalmente a gente faz. Mas por quê? Porque a gente está com uma... Eu particularmente estou com um pensamento muito de inclusão, de ser acessível para contribuir e servir as pessoas. Mas eu sinto muito mesmo assim no coração de ver assim o desperdício que algumas pessoas se permitem com a própria vida. Porque existem pessoas que realmente são boas, se comunicam bem, têm experiência, mas se vendem mal porque não consegue ter disciplina. E por que não tem disciplina? Porque não está motivada. Por que não está motivada? Porque está andando no meio de pessoas erradas. Não entra em desafios como esse e não segue. Porque não sabe lidar com o desconforto. E como é que aprende? Seguindo um método, estando no meio das pessoas que correm a mesma corrida. E aí não descobre o que nós falamos aqui nesse encontro de hoje. Os bloqueios, perdão. Não descobre os bloqueios. Por quê? Porque não faz as perguntas certas, porque não segue o processo e desiste antes da hora. Então, para a gente poder finalizar nosso encontro de hoje, você planta hoje para colher agora. Agora você não colhe o fruto e não desfruta, não saboreia o fruto no agora. Você plantou, você não colhe na mesma hora. Mas a provocação que eu te faço é: você tem que curtir o processo. Não desanime, porque se você não estiver com a cabeça e o coração naquilo que você está fazendo, você não vai estar por inteiro. E estando pela metade, o resultado vai ser menos da metade. Essa é a matemática. Se você não estiver por inteiro, isso é, cabeça e coração naquilo que você está fazendo, o resultado não vai vir por inteiro.
você vai estar pela metade. E o resultado vai ser menos da metade. Sabe por quê? Porque você vai parar. Você não vai ter força de continuar. Porque você vai ficar esperando para saborear o fruto, mas você não está desfrutando no agora. Você não está conseguindo curtir o processo. Porque o processo começa a se tornar insuportável. E quando é insuportável, você não suporta. Aí você para antes da hora e não consegue colher o fruto, que é o que você quer, é o que eu quero, que todos nós queremos. Como descobrir os seus bloqueios emocionais? Enfrente um desafio. Se coloque à prova para que os seus bloqueios sejam expostos. Ao serem expostos, enfrente-os. Você tem que enfrentá-los. E aí, ressignificar. Como? Fazendo perguntas. Por que isso me incomoda? Por que dói tanto? Por que isso me para? O que eu posso fazer para entender? Como perdoar o passado? Como entender e ficar em paz? Fechar essa conta, fechar essa porta e seguir. Não vai deletar, mas vai ressignificar. Estamos em paz, estamos aqui, tudo certo. Segue para frente. Ficar olhando, travado no passado, desenvolve depressão. E a doença do presente é a procrastinação, causada pelos bloqueios lá de trás. Então, bora resolver esses bloqueios. Como? Enfrentando desafios. Como, por exemplo, o desafio qsr.com.br. É só você entrar, clicar e já tem tudo ali, um por dia, para você executar e ter um baita de um resultado. Vou finalizando por aqui. Quero desejar para você uma excelente semana. Obrigado aqui, agradeço a honra de contribuir, de compartilhar um pouco de conteúdo. Espero verdadeiramente que tenha feito sentido para você, que você, de alguma forma, tenha recebido isso como uma provocação para se permitir enfrentar novos desafios, para se conhecer melhor, com garra, força, mesmo que tenha medo, mas a coragem para enfrentar o medo e entender o que te para. E ao entender, ajustar, fazer ali um combinado, um consenso, um acordo com o seu passado e ficar de forma ressignificada com esses bloqueios, seguindo para os novos. Existem novos desafios, novos bloqueios que vão surgir e aparecer, porque cada desafio que você enfrentar, vai aparecer novos bloqueios. E a gente vai enfrentar cada um deles juntos, para ir para a próxima fase. Esse é o jogo da vida, que não vai parar até o nosso último suspiro. Por isso a gente tem que ter força, garra para enfrentar tudo isso. Que Deus abençoe sua vida, que seja uma semana incrível. Bora liderar, influenciando pessoas para alcançar objetivos comuns, junto com você, através dessas mudanças que não param de acontecer. Um grande abraço mais uma vez, que Deus te abençoe e até a próxima. Se você sentir de entrar nesse desafio QSR, é só colocar aí desafioqsr.com.br e eu te vejo lá. Um abração, fique com Deus, até mais. Tchau.